Bom dia! E aí? Mais uma semana com muitas aulas, muitas novidades. Sou a professora Eliette Pinheiro. Essa manhã vou aqui acompanhar com vocês toda a manhã com aulas muito interessantes, muito importantes para a gente. Lembrando rapidinho que o nosso ao vivo é na segunda e quarta, mas nós também contamos com as aulas gravadas na terça e na sexta-feira, beleza? Acompanhe todas essas aulas. Você tem também a oportunidade de acompanhar a aula ao vivo pelo YouTube, ok? Tem também informações lá no nosso Twitter. Você vai encontrar as informações no @escolaemcasadf e também no @tvjustiça. O canal do YouTube é Escola em Casa DF. Acompanha lá, liga para os amigos, tá bom? E vamos aí para bastante aulas interessantes na manhã de hoje. A gente vai ter a nossa primeira aula dessa manhã com a professora Lucélia Xavier, aula de português. A Lucélia lá do SED 04, está aqui com uma aula incrível, super animada, não tá, Lucélia? Muito animada. Para a aula de hoje, tá certo? Eu já arrumei meu caderninho para acompanhar essa aula. Vou fazer as anotações e garantir uns pontinhos também lá nas provas do PAS, vestibular, Enem e muito aprendizado, tá certo? Tá certíssimo. Então, professora, boa aula. Obrigada. Aproveitem. E para vocês também, estudantes, boa aula para vocês. Até já. Tchau, tchau. Então é isso, bom dia, uma boa segunda-feira para todos, uma boa semana, né? Estamos aqui, nós de volta, SED 4, Sobradinho 2 aqui, marcando presença. Muito obrigado a todos, tá? Que compartilham, né, conosco aí esse momento maravilhoso de aprendizado, tá bom? Quero lembrar a vocês que eu já estive aqui 2 vezes. A primeira vez nós falamos sobre tipologia textual, onde nós aprendemos os vários tipos de texto, né, que existem para ser criados, para serem lidos. E na segunda vez que eu vim, nós falamos sobre o texto argumentativo, né, ou seja, dissertativo argumentativo. Hoje nós vamos dar andamento a essa aula, tá? Nós vamos continuar a falar sobre, né? Lembra que na aula passada eu falei que nós tínhamos 14 tipos, né, de introdução, né, que nós temos aí de estrutura, né, para poder criar um texto bom, para ele ter coerência e coesão, tá? Então, hoje eu trouxe para vocês isso, tá? Eu trouxe esses 14 tipos, tá, de introdução de textos dissertativos. Peguem a caneta, peguem o caderninho, né? Já fazem suas anotações. Será muito interessante aprender um pouco mais sobre. Por quê? Porque lá no Enem, no PAS, concurso, gente, até mesmo em provas, né, que a gente faz de emprego, é necessário que nós façamos uma boa introdução, né? Uma boa introdução faz com que você faça um bom desenvolvimento e uma boa conclusão, ok? Então, vamos ver aqui, ó, os tipos de introdução no texto dissertativo argumentativo. Pode passar, por favor? Vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na última aula em que nós tivemos juntos, né? Nós falamos sobre o texto dissertativo argumentativo. O que é, né? Como é que ele deve ser feito? Que estrutura ele tem, né? Então, vamos lá. Dentro de um texto dissertativo argumentativo, nós temos que entender primeiro que esse texto ele tem que defender uma tese, ele tem que persuadir, ele tem que envolver o seu leitor. Ou seja, ele é um texto real, tá? Ele é um texto em que você tem que ter conhecimento para discernir e envolver naquela tese, naquela ideia principal que você defende. Então, não esqueça nunca, um texto dissertativo, argumentativo, ele tem que ter uma tese, você tem que defender, você tem que me persuadir e me envolver nela. Você tem que me convencer disso, tá? Lembraram? Que bom! Dentro desse texto dissertativo, argumentativo, nós temos uma estrutura, né? Que estrutura é essa, professora? Alguém aí lembra? Muito bom, muito bem. Eu escutei daqui alguém falando, lembro? Ótimo. Então, essa estrutura são 3 passos, tá? Eu preciso seguir esses 3 passos? Nós também falamos sobre isso. Necessariamente é uma regra?
é uma regra que você segue para você se dar bem, para você tirar uma nota boa, né? Para você fazer um texto coeso, para você fazer um texto onde tenha coerência, tá? Então, por isso que nós, professores de língua portuguesa, pregamos tanto essa estrutura. Que estrutura é essa? Nós vamos precisar de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão, tá? Para isso, né, para que haja essa estrutura, que essa estrutura seja montada, você tem que lembrar o que é uma introdução. Uma introdução é a parte que vai levar o meu leitor o conhecimento a respeito daquilo que eu vou falar no meu texto, tá? É aquele primeiro parágrafo ali que eu vou dar a ideia ao meu leitor, né, do que eu falo, do que eu defendo, do que eu quero que ele se envolva. Tá bom? A função da introdução é mostrar a atividade e a relevância do tema. Importante lembrar e salientar que vocês vão ter que entender, vocês vão ter que ter conhecimento a respeito desse tema a ser desenvolvido, tá? A ser, aqui no primeiro momento, de ser introduzido. Colocando-o dentro do contexto. Seguir uma abordagem, que abordagem é essa? É a sua tese, a sua ideia. O que é uma tese? É a sua ideia, a sua opinião defendida a respeito daquele tema, tá? Contra outra a favor sobre o tema proposto. Eu posso fazer um texto com um tema em que envolva o positivo e o negativo, né? Temas em que eu posso ideias opostas? Pode, mas tem que ter muito cuidado, porque você tem que ter conhecimento do ponto positivo e do ponto negativo. Nós vamos ver isso aqui nessas introduções que nós vamos fazer agora, ter conhecimento sobre isso, o que é bom e o que é ruim. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando, tá? Dado a introdução, né, do texto dissertativo argumentativo, nós vamos para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento, né, professora? É a parte do texto que desenvolve a ideia central. Então, depois que você já me envolveu lá na introdução, né, com o que você quer, né, me envolver sobre o tema abordado na redação ou na produção textual, né? A gente pode falar as duas coisas. Eu vou dar a ideia principal do que eu vou discorrer para você. Já estava lá na introdução. E agora eu vou discorrer para você a minha tese. A minha ideia central, ela vai estar onde? No desenvolvimento, tá? Não se esqueçam nunca disso. É a ideia principal. Você não vai encher o desenvolvimento de ideias, não. Você vai centralizar aquela ideia, você vai colocar ali no desenvolvimento o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua defesa a respeito daquele tema, ok? Depois, dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, nós vamos finalizar o nosso texto, né? Nós vamos dar aquele amarro com a conclusão. O que é a conclusão? É a parte do texto que deve ser esclarecida a tese, ou seja, aqui eu introduzi a minha ideia, aqui eu desenvolvi a minha ideia e aqui eu vou concluir a minha ideia, tá? Lembrando, não posso ser repetitivo. Tá? Por isso, é importante, tá, que vocês tenham o hábito da leitura, porque a leitura te faz ter um vocabulário imenso, né? Faz com que você escreva bem, faz com que a sua mente crie ideias a respeito de determinado tema, né? Através de conhecimento mesmo, através de coisas que você vai ter para escrever, tá? Você não vai encher linguiça, né? Então, aqui na conclusão, você vai finalizar esclarecendo a sua tese, ok? Lembrando dos conectivos que ligam a introdução ao desenvolvimento à conclusão, ok? Nós podemos vir outra aula e a gente passa também por esses conectivos aí. Através de uma paráfrase e estabelecendo um diálogo com a introdução, ou seja, eu não posso deixar aqui na conclusão de falar algo da minha introdução. Que algo é esse? A ideia central, a ideia, a tese, né, que eu defendi no desenvolvimento. Então, na conclusão, eu tenho que amarrar juntamente com a introdução. Lembraram? Foi bom? Foi bom aí? Lembraram do que nós falamos na aula passada?
Que bom, isso é importante. Não se esqueçam de fazer as anotações que vai começar agora os 14 tipos de introdução que nós temos no texto dissertativo argumentativo, ok? Preste atenção para vocês entenderem qual é o tipo que eu gosto, né? Como que eu gosto de escrever, com qual que eu vou me identificar aqui, ok? Então, façam essas anotações para vocês lembrarem, né, e se identificarem, meu Deus, eu gosto mais desse tipo de introdução. Mas depois, com o que eu vou casar? Com qual tipo de desenvolvimento? Podemos também voltar aqui, né, e montar também os vários tipos de desenvolvimento que nós temos e os vários tipos de conclusão que nós temos. Lembrando sempre, o que eu trago aqui, as minhas colegas também, Liege, Gabriela, todos que vêm aqui, tá? Todos eles, a gente... entende que vocês estão estudando para o PAS, para o Enem, para a prova de vestibular, né, para concurso. Então, é tudo baseado, tá, nesse mundo em que nós vivemos, ok? Principalmente concurso, né, gente? Hoje em dia tem aí essa dissertação para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Próximo, por favor. O primeiro tipo, tá, de introdução que nós vamos ter aqui, citação. Se você conhecer bem uma citação relevante relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho, ou seja, iniciar o seu texto com uma citação. O que é uma citação? É algo que você conhece, é algo que você tem certeza, né, daquilo que você está escrevendo. Prestem atenção um pouquinho. Veja um exemplo do tema nessa redação, com esse tema de redação. Desafios da educação no Brasil do século XXI. Próximo, por favor. Prestem atenção no que foi citado aqui, tá? A citação, ela acompanha o conhecimento, mas aquele conhecimento real, ok? O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Percebam, primeiro, uma citação. A pessoa, né, que utilizou aqui da citação, tá, nesse tema de redação, ele sabe o que o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmou sobre a educação. Aqui ele colocou com as próprias palavras. Percebam, desculpa, aqui ele colocou do jeito que Paulo Freire falou. Percebam-se as aspas. Tá? Eu coloquei até em negrito, para vocês perceberem. Então, houve aqui realmente a citação, a afirmação do Paulo Freire do jeito que ele disse. Então, quando você utiliza essa estrutura aqui da introdução, da citação, você tem que ter certeza do que a pessoa que você está utilizando falou sobre o tema, tá? Você não pode, ai meu Deus, eu acho que foi isso que ele falou. Não tem que ter achismo, não tem que ter achismo. Tá? Então, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, né, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E aí, depois que ele faz essa citação, depois que você fez essa citação, você vai, na introdução, tá? Você vai colocar a sua ideia principal. Né? Aqui ele veio e colocou a ideia que ele tirou da afirmação de Paulo Freire, né? Qual foi a ideia? Eu vou pegar aqui um pedacinho mais focado, né? Que percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva. Ou seja, aqui ele fala praticamente com as mesmas palavras aqui, ó. Ele mudou, né, sinônimo com sinônimo, falando que sem educação a sociedade não sobrevive, né? Nós vamos ter uma sociedade burra? Não, nós temos que ter educação para que nós possamos ser críticos e reflexivos sobre o que acontece no nosso meio, na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país. Então, aqui nós falamos sobre a citação, tá? Lembrem-se, vão aí, pega o caderninho. Próximo, por favor.
definição. Não sei se vocês lembram, na primeira aula que eu tive aqui, eu trouxe algumas bases de definições, né? Eu utilizei desse recurso em vários assuntos que nós tratamos aqui na nossa primeira aula. Aqui, no texto dissertativo, nós também podemos usar, tá? É bom usar, porém você tem que lembrar sempre, eu tenho certeza disso, né? Vamos observar. O que é a definição dentro de um texto? Outra forma fácil e interessante de se iniciar um texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que definição, tá, faz parte de um tipo de introdução do texto dissertativo argumentativo. Mas um pouquinho mais à frente nós vamos ver que explicação também faz parte. Então eles são muito parecidos, tá bom? Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Nós vamos usar a definição dentro desse tema, sedentarismo, o grande mal do século. Próximo. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Percebam. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das doenças, né, das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Prestaram atenção? Primeiro eu vim aqui, na introdução, eu defini o sedentarismo, eu defini a pessoa sedentária, depois eu discorri minimamente, inclusive enumerando, doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol, problemas cardíacos, né, são algumas das que podem aparecer como consequência deste mal do século. Então, aqui nós entendemos que, quando eu defino, eu posso depois, brevemente, tá, falar sobre essa definição, né? Falar sobre as consequências dessa definição. Foi certeiro. Aqui não tem como você errar. Tá? É dos tipos de introdução que você não tem perigo de você errar, porque você vai ver um pouquinho mais à frente que nós temos outros tipos de introdução que corre o risco da gente errar, tá bom? Próximo. Exemplificação, tá? Já vai parecer um pouco com a definição. Presta atenção. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico. Uma notícia ou lei, por exemplo, você pode utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Então, aqui, lembra sempre, muito cuidado para você não misturar as coisas e acabar pecando. Por isso é que você tem que pegar realmente o seu caderninho aí e anotar tintim por tintim. Veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema, com o mesmo tema anterior, sedentarismo, o grande mal do século. Agora nós vamos usar esse tema, mas na exemplificação. Tá? Próximo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Percebam que em negrito, tá? Eu coloquei a exemplificação. Se eu utilizar aqui uma exemplificação, eu tenho que usar ela tintim por tintim. Percebam, eu usei lá na Constituição de 1988, o artigo 196, que fala sobre o dever do Estado sobre a minha saúde, né? Sobre a saúde de todos nós. O que o poder, né, executivo, no caso, tem que fazer para que nós tenhamos saúde. Tá? E nós temos que fazer a nossa parte, né? Assim, se faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Às vezes a gente fica sem entender aquelas ilhas, né, de academias que o governo, não foi só o governo do Distrito Federal, não. Quando a gente viaja pelo Goiás também, a gente vê que essas ilhas de academias, né, que tem espalhadas pela nossa cidade, também tem. Então, aquilo ali é o poder público já fazendo a sua parte, porque está na Constituição, é um direito nosso. Então, assim, se você tem esse conhecimento,
e saiu para você aí, né, na sua redação do PAS, do Enem, de um vestibular, de um emprego que você foi fazer e ele te deu esse tema, você tem que ter esse conhecimento. Volto a dizer, pela milésima vez, mas não desisto. Importante, leitura, todo tipo de leitura. Ah, professora, mas eu só gosto de romance. Dá uma estudada no seu romance, né? Que tipo de romance você gosta, se vai te trazer conhecimento, que tipo de conhecimento vai trazer, tá? Tudo bem? Próximo, por favor. Aí nós temos aqui o quarto tipo de introdução dentro do texto dissertativo argumentativo, alusão histórica, tá? O que é alusão histórica, né, professora? Vamos lá. Nele você vai apresentar um fato histórico, tá? Que remeta ao tema proposto. O Enem, PAS, cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. O que nós temos aqui, gente? Na alusão histórica, tanto que é bom você ler, porque se você pegar um tema, né, que vai ser proposto aqui, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, se você tem um conhecimento sobre o que nós já passamos, né, a respeito dessa intolerância religiosa no nosso país, ou até mesmo nosso país e em um outro país, você consegue fazer uma dicotomia, né? O que é a dicotomia? É a comparação. Quando eu falar dicotomia, é a comparação entre fatos, tá? Ou positivos, negativos, ou mesmo relevantes e certeiros, semelhantes, tá? Mas que eles tenham essa separação. Tá bom? Então, aqui nós temos, ó, vamos ver aqui. Veja um exemplo para o tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Próximo. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Presta atenção. Agora, o nosso aluninho aqui, ele fez a citação, né? Ele foi lá no texto dele e colocou a alusão histórica. O que é a alusão histórica? É um fato que ocorreu na história, tá? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Pronto, essa foi a citação da alusão histórica. Quando eu falo citação, professora, é sobre aquele primeiro tema que a senhora colocou lá, né? Sobre a primeira estrutura, né, de introdução? Sim, porque aqui eu acabo citando. É quando eu cito algo. Percebam que, mesmo que eu coloque para vocês a alusão histórica, nós vamos ter um outro tipo de introdução também dentro de um outro tipo de introdução. Nunca caminha sozinho. É muito difícil um tipo, tá, de introdução caminhar sozinho. Vocês vão ver que um pouquinho mais à frente eu falo sobre isso novamente. Então, aqui, ó, ele colocou, né, falou um pouco, a intolerância religiosa é um problema recorrente da história da humanidade. Abriu aspas, por quê? Porque alguém falou, tá, gente? Não esqueçam disso nunca. Apesar de o Brasil ser um país laico, ou seja, né, N religiões, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Pronto. Ele montou aqui a estrutura, né, da introdução dele, com uma situação, a alusão histórica. Ele foi lá na história, né, e é tão engraçado quando nós, professores de língua portuguesa, estamos com a sua redação em mãos e a gente já começa vendo isso, a gente já tem... Esse aqui vai se dar bem, entendeu? Por quê? Porque ele tem conhecimento na história. Gente, para fazer textos bons, procure entender de história, de geografia, de atualidades. Sabe? Se apeguem a isso, é importante demais. Vocês estão novos, a cabecinha está vazia, não tem conta para pagar, olha que beleza, né? Eu sei que algumas situações não são fáceis dentro de casa, não é para ninguém, tá? Mesmo quem tem, quem não tem. Mas voltem para si e leiam, ok? Então, aqui, ó, esse é um exemplo,
tá, de uma introdução de um texto, tá, dissertativo, argumentativo, com alusão histórica. Ok? Próximo, por favor. A afirmativa, né? Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início, bem no iniciozinho. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor com uma afirmação crítica. Prestem atenção. Todos os textos, todos os temas que nós temos aqui são temas em que você tem que ser certeiro, que você tem que ser real, que você tem que levar ao leitor ou ao examinador da banca a certeza daquilo que você está falando. Ele tem conhecimento sobre isso. Confira essa introdução para o tema A Persistência da Violência contra a Mulher. Próximo. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Atenção à frase de impacto. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Ou seja, a pessoa que escreveu conhece de história, né? O que aconteceu na nossa história, né? Para que ele fosse pontual, para que ele fosse certeiro. Ele está dizendo aqui que em épocas, né, determinada época, o nosso país, ou ainda hoje, que nós sabemos, é uma nação historicamente machista e violenta. Tá? Mesmo aí, depois ele vem, mesmo sabendo que nós temos, né, recentemente medidas legais para que isso não aconteça, Paraná, e você consegue desenvolver pouco, porque é a sua introdução, você não vai fazer, né, um desenvolvimento aqui na introdução, tá? Você vai desenvolver esse tema lá no desenvolvimento, ok? Entenderam aqui? Ok? Tudo certo? Anotaram? Próximo, por favor. Acho que foi para nesse momento. Tá. Afirmativa. Nesse modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Quando você afirma, você busca algo negativo, tá? Para fazer a dicotomia. Mas você vai fazer essa dicotomia onde? Você vai só introduzir, né, fazer a sua introdução, mas a dicotomia real você vai fazer lá no seu desenvolvimento. Aqui você vai, olha só o modelo, o exemplo do tema. O histórico desafio de valorizar o professor. Presta atenção nesse tema, que foi muito bom, foi muito bom. Aqui nós vamos afirmar algo, tá? E depois de afirmar, nós vamos comparar com algo oposto ao que nós vamos discutir no nosso texto. Próximo. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, se percebam, aqui nós afirmamos, tá? Algo positivo, algo afirmativo. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta, tá? O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliados no passado histórico brasileiro. Ou seja, nós temos aqui um pensamento, uma tese, né, em que nós observamos que falamos de um país que é bem desenvolvido em relação à educação, né? Afirmamos que nos Estados Unidos lá funciona. Depois, em contrapartida, nós trouxemos para um lugar onde não funciona, um lugar oposto, o nosso país. Por quê? Eu tenho também que falar o porquê, né? Que aqui não funciona. Pronto, eu fiz a minha introdução. Lá no desenvolvimento eu vou colocar mais informações a respeito, mas aqui eu fui certeira, tá? O que eu fiz aqui? Eu tive conhecimento, tá? Eu tive conhecimento de que lá nos Estados Unidos a educação funciona, né? Aqui no Brasil não funciona porque os professores têm um piso salarial baixo, né? O reconhecimento também da classe também é baixa e devido a isso vai as consequências e nós vamos gerando outras situações que podem ser colocadas dentro do seu desenvolvimento. Lembrando que lá na conclusão você tem que voltar aqui e fechar.
tá bom? Então, aqui nós temos essa referência, ok? Próximo. 7. Construção da tese. Como que eu faço para construir minha tese, professora? Pois é, vamos construir uma tese aqui. Aqui e em todos os modelos de introdução, o tema deve estar sempre presente, ou seja, nós temos que conhecer realmente. Nesse tipo de introdução, você já vai iniciar o seu texto se posicionando, mostrando o seu ponto de vista, que irá defender na sua argumentação. Esse é o tipo de introdução esperada nas redações do Enem e PAS. Posteriormente, na conclusão, a tese deverá ser retomada. Aqui eu coloquei esse último... Eu coloquei aqui esse último pedacinho para a gente relembrar, tá? Que você não pode esquecer que lá na conclusão você tem que voltar aqui na sua construção, o que foi que você falou. Você tem que retomar o seu tema, você tem que retomar a sua ideia, tá? Central do seu texto. Então, a construção de tese é a mais pedida, tá? Não só é a mais pedida lá no Enem pelo PAS, mas também é a que eles, como examinadores, observam mais. Se você consegue construir a sua tese. O que é construir a sua tese? Nós falamos lá no início, né, da nossa aula. Construir a minha tese é persuadir o meu leitor, é convencer o meu leitor, é trazer o meu leitor para ele entrar na minha ideia e discutir comigo e ainda sair falando igual eu falo, né? Ou seja, convencer, persuadir o leitor que a sua ideia, que a sua tese que vai prevalecer, que realmente é a certa, tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre construção da tese. Próximo. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração na chamada década perdida. Inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Prestem atenção no conhecimento. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos, latino-americanos. A gente viu isso acontecer quando nós tivemos aí várias pessoas vindo do Haiti para cá, né, gente? Que a situação lá, historicamente, não estava das melhores. Então, nós tivemos um grande movimento de imigração. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são um desafio ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Contexto da sua tese, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de imigração e emigração, tá? Ou seja, nós falamos da década de 1980 que vários brasileiros, né, se emigraram do nosso país. Em contrapartida, chegamos no século XXI, nós encontramos um fenômeno inverso, né? Que foi o quê? Os contingentes imigratórios, ou seja, outras pessoas de outros países em grande quantidade vieram, né, e imigraram para o nosso país. Então, prestaram atenção? Essa é a construção da sua tese sobre o tema, tá? Então, você tem que ter conhecimento daquilo que você escreve, daquilo que você defende. Um texto dissertativo, argumentativo, ele é puro conhecimento. Próximo. 8. Roteiro. Vocês vão perceber que um tipo e outro se parecem muito, tá? Ah, mas e aí, eu não posso me confundir? Não, desde que você tenha o conhecimento, que você realmente vá fazer a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, né? Com certeza, daquele conhecimento que você tem a respeito daquele tema que você tem, dá certo. Tá? Roteiro. Esse tipo de introdução apresenta ao leitor o roteiro que será seguido durante o desenvolvimento do seu texto. Assim, ao citar o roteiro na introdução, deve-se segui-lo até o final, para que não haja incoerência. Prestem atenção nisso. É muito importante que, quando você falar sobre algo na introdução, que você continue falando no desenvolvimento, que você feche na conclusão, para você não ser incoerente. Por isso é que várias pessoas que trabalham em bancas, né, elas sempre falam, cuidado quando você for fazer uma dicotomia, quando você for fazer uma comparação, quando você colocar algo afirmativo e positivo, tá? Ideias positivas e ideias negativas, porque você pode se emaranhar, você pode se perder e não conseguir finalizar
ali na conclusão. Você não consegue fechar, né, na conclusão, ok? Então, como que nós podemos fazer, né, esse tipo de introdução? Exemplo, para se analisar a questão da violência contra o menor no Brasil, é essencial que se discutam suas causas e suas consequências. Pronto, eu fiz a minha introdução. Leve, suave, tranquila, tá? Fui sucinta, fui certeira, tá? No meu roteiro. Então, eu dei a ideia aqui para a pessoa que vai corrigir a minha redação, que eu vou falar sobre o quê? Sobre a violência contra o menor no Brasil. É isso que eu vou fazer no meu desenvolvimento. Porque aqui na introdução eu lancei a ideia. Para se analisar a questão da violência contra o menor no Brasil, é essencial que se discutam as causas e suas consequências. Lá no desenvolvimento, tá? Lá no desenvolvimento, eu vou falar sobre o que causa a violência contra o menor e quais as consequências, né, que eu tenho sobre a violência contra esse menor. Que maravilha que vai virar? Que maravilha que vai sair essa produção textual? Pensa bem, que beleza, né? Então, assim, não tem como errar. Quando você já vai aqui no roteiro, na sua introdução, não tem como você encher a linguiça, que você vai falar de coisas que você sabe, tá bom? Então, o roteiro é isso aqui. Próximo. Perguntas. Então, meus amores, o seguinte, quando eu começo uma introdução com uma pergunta, eu tenho que estar embasada, mas é muito embasada, de conhecimento, tá? Porque se eu faço uma pergunta, eu tenho que automaticamente respondê-la. E não é respondê-la com achismo, tá? Eu tenho que responder com coerência e com coesão, tá? Com algo que é certo, com algo que alguma informação que eu tenha e que eu sei, que eu estudei sobre, que seja pertinente, ok? Vamos lá? Aqui o candidato lançará diversas questões na introdução, sempre relacionadas diretamente com o tema. Deve-se ter especial cuidado com este modelo de introdução. Já façam aí uma bolinha vermelha nele, tá? Pois as respostas para as perguntas lançadas na introdução precisam estar claras no desenvolvimento do texto. Ok? Exemplo. É certo dizer que grande parte dos políticos brasileiros não possuem muito prestígio e confiabilidade entre o povo? E aí? Né? Você sabe responder essa pergunta? Se você souber, você faz. Se você não souber, você não faça. Por quê? Porque aqui, dentro da sua introdução, você me deu... Nossa, ele vai falar sobre a política brasileira. Então, ele tem conhecimento sobre passado, presente e, quem sabe, ele já tem uma tese formada sobre o futuro. Ótimo. Então, eu vou adorar ler essa redação, porque o meu aluno conhece de política. É um aluno crítico, que tem reflexão, né? Que tem convicção. Beleza, ótimo, vai acertar. Mas fez a pergunta porque viu no Jornal Nacional alguma coisa ontem, ou na CNN, ou sei lá onde, né? Mas não sabe responder porque foi o repórter que fez, mas ele mesmo também não respondeu? Não faça, por favor. Então, você só vai usar esse tipo, tá, de introdução se você tiver conhecimento a respeito. Porque aqui está provável que o tema da redação tenha sido na área da política, ok? Por isso, o nosso candidato aqui já foi uma pergunta. É certo dizer que grande parte dos políticos brasileiros não possuem muito prestígio e confiabilidade entre o povo? Tem que saber responder. Beleza? Próximo. Citações e estatísticas. Percebam que eu trouxe esses 14 tipos de introdução de textos dissertativos argumentativos. Primeiro, que nós combinamos isso na nossa última aula. Segundo, é de suma importância você iniciar um texto, né? Às vezes, quando eu estou em sala de aula com vocês, com os meus alunos, né? Que várias pessoas estão assistindo, espero que sim. A gente fica com aquele papel branco lá na mão e passa 10, e passa 15, passa 20, passa 50 minutos, eu fiz uma frase. Porque a introdução realmente ela depende de conhecimento.
né? E se você está com a cabeça em outro lugar, se você não leu nada, se você não assistiu nada, se você não conversou com seus amigos a respeito de determinado tema, de determinado assunto, você não vai conseguir discorrer. Mesmo que eu, enquanto professora, sempre faça em sala de aula uma discussão antes, tá? Alguns alunos têm essa dificuldade. Então, gente, quando for começar um texto, ter sempre o conhecimento daquele tema, tá? Nunca se esqueçam disso. Por isso, eu trouxe esse tipo de introdução, citações e estatísticas. A gente vê muitos professores de filosofia, história, geografia, né? Sempre falando sobre números, né? Sempre falando sobre citações, né? Platão e vários outros, não só filósofos, escritores, autores, né? Então, a gente está sempre falando disso. Professoras de literatura, como eu, como Érica, né? Érica veio aqui, deu um show também. Então, assim, maravilhosa. Ela falou de vários autores. Então, ela fez citações, né? Se ela fosse discorrer, né? Fazendo um texto dissertativo argumentativo, provavelmente ela usaria uma citação. Por quê? Porque ela tem conhecimento de vários autores, de várias falas de vários autores, escritores, filósofos e assim sucessivamente. Então, lembrem-se, citações e estatísticas, nesse tipo de introdução, o candidato traz uma frase, ou seja, a citação, lembra do primeiro? Aqui. De algum especialista no assunto ou estatísticas a respeito do tema. Importante tomar cuidado para não trazer citações vazias. São as citações vazias que eu chamo, gente, são citações de achismo, né? Eu acho que a professora Luciele, aquela grande filósofa, escritora, pensadora, eu acho que ela falou foi isso. Eu não me lembro bem, mas eu vou colocar assim mesmo. Não, não pode ser citações vazias. Você tem que ter certeza daquilo. Que não sejam relacionadas ao assunto, ou seja, às vezes está falando de escravidão e você vem falando de sedentarismo, vem falando de coronavírus. Então, preste atenção na citação, tá? A não ser que você consiga fazer uma dicotomia dentro do seu texto, mas que seja relevante, não que seja vazia também, tá? Cuidado. E também se preocupar em fazer uma análise a respeito das estatísticas trazidas para que elas não fiquem deslocadas. Entendem? Quando eu citar, né? Quando eu escrever lá no meu texto uma citação ou uma estatística, citação é algo que alguém importante, estudioso, falou. Estatística, estudos sobre o assunto. Então, eu tenho que ter aquilo que aquela pessoa disse, tá? Exemplo, próximo. 40 mil crianças morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns combinadas com a desnutrição. Para cada criança que morreu hoje, muitas outras vivem com saúde debilitada. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em uma sala de aula. Percebam, a pessoa que fez, né, que escreveu essa introdução, ela tem conhecimento que naquele dia, tá? Naquela semana, naquele momento, né, em que o mundo vivia, até aquele momento, 40 mil crianças haviam morrido. E o motivo dessa morte, quais são? Vítimas de doenças comuns, né, combinadas com a desnutrição. Então, assim, ela reuniu todos os dados, ela leu, ela estudou, ela viu isso em algum lugar, né, de fonte verdadeira, tá? Não foi fake news, né? E ela trouxe para a introdução. Então, o que nós temos aqui? Do que ela vai falar? Ela vai falar, tá? Do descaso, pode ser do descaso político, do descaso do ser humano, porque às vezes eu tenho tanto e não divido, né? Então, aqui o tema, ele é, né, extenso, mas você tem que tomar cuidado para não se perder dentro dele. Para não começar com uma coisa e falar sobre outra. Então, aqui ela vai falar, certeza, né, que ela vai falar das crianças, né, do mundo em que as crianças vivem hoje, né, dessa decadência que a criança vive de não ter sequer a oportunidade de estudar, tá? Então, aqui, quem fez essa introdução vai depois, lá no desenvolvimento, colocar o porquê, né? Que houve essas vítimas, né? A cada criança que morreu hoje, muitas outras vivem com saúde debilitada, ou seja, as que sobreviveram,
né, não vão ter condições sequer de estudar, porque elas não vão ter essa oportunidade, ok? Próximo. Narração. Aqui na narração, vamos tomar bastante cuidado, vamos prestar bastante atenção, porque é um tipo de introdução gostosa de se fazer. Eu leio muito isso. Porque assim, eu sou professora de ensino fundamental, ensino médio, e estive também como, não só professora, mas como coordenadora também na faculdade, ou seja, de ensino superior. Mas lá no ensino fundamental, a gente pega muitas redações, muitos textos construídos, né, em que o aluno faz a sua narração daqueles textos que ele conhece. E a gente introduz muito naquelas séries as fábulas, os contos, as histórias em quadrinhos. Então, aquela criança, ela ainda está naquela evolução, né? Ela está saindo da pré-adolescência para a adolescência ou da adolescência para ser adulto, né? Então, assim, ainda tem uns textos construídos com base em algumas historinhas, tá? Vamos ver aqui como é que você faz. Trata-se de contar uma pequena história ou fato de relevância para introduzir o tema. É importante que o fato tenha relação com o assunto, ou seja, eu não posso pegar simplesmente Chapeuzinho Vermelho e colocar ele aqui no coronavírus, tá? Eu não posso pegar a Branca de Neve e trazer aqui, né, para o tema que está em preconceito, né, que está aí na alta. Então, assim, é tomar cuidado, você tem que ter conhecimento da história que você vai narrar com o tema que foi proposto para você na redação. Tá? Eu falei de temas aqui infantis, mas você pode pegar outros também já mais maduros, tá? Também é importante ter cuidado para que a sua dissertação não se transforme em uma narrativa. Qual é a diferença, hein, professora? De narração para narrativa? Olha, tá? Vamos descobrir aí? Quando eu tenho uma narração, né? Eu tenho aqui uma história, nós vamos narrar. E uma narrativa, tá? É aquele texto em que você pega e já vai fazer a sua produção. Vamos ver aqui o exemplo. Próximo, por favor. Próximo. Sentar em uma frigideira, eu vou usar o exemplo como... utilizar o exemplo para explicar para vocês. Sentar em uma frigideira com óleo quente foi o castigo imposto ao pequeno D, de 1 ano e meio, pelo pai, alcoólatra. Temendo ser preso, ele levou a criança a um hospital 1 semana depois. A mulher, também vítima de espancamentos, o denunciou à polícia. O agressor fugiu. Atentem-se, aqui houve uma narrativa, tá? Desculpa, atentem-se, houve uma narração, tá? Alguém narrou um fato ocorrido, tá? Alguém narrou um fato ocorrido. Com um pequeno, né, e o seu agressor, que foi o próprio pai, né, deu algumas informações, mas não tantas, né? Então, aqui nós temos uma introdução feita, uma narração. Quando você vai lá para o desenvolvimento, você tem que lembrar, tá, de tudo isso que você fez aqui. Então, do que você vai falar? A respeito de que você vai falar? Aqui nós podemos ter um tema, né, de violência doméstica. Né? Se você colocou essa introdução, você pode desenvolver e concluir com esse tema. Lógico que com certeza deve ter sido, né? Foi, tá? Para que não haja umas ideias vazias, você tem que continuar no seu desenvolvimento falando sobre a violência doméstica. E não sobre o fato, nossa, que horror, né, que esse pai fez com essa criança. Tá? Você pode colocar no seu desenvolvimento tudo aquilo que você observa, né, sobre sobre o que acontece com a violência doméstica, né? O que leva a acontecer, quais são os motivos e quais são o que você pode fazer, o que o outro pode fazer para que isso não aconteça lá dentro do desenvolvimento. E na hora de fechar, você pode até voltar aqui para a sua história, porque lá no desenvolvimento você não vai continuar contando a história, tá? Você não vai usar uma narrativa, você vai continuar com o seu desenvolvimento, tá? Porque já houve uma narração aqui na introdução, tá bom? Beleza? Próximo. 12, mista, também já falei um pouco. Queridos, nós podemos entender o seguinte, que
toda a introdução aqui, ela não é sozinha. A narração não vive sozinha, a explicação não vive sozinha, a tese não fica sozinha. Então, está sempre um misturando com o outro. Logo, nós temos também um tipo de introdução mista, tá? Como o próprio termo já diz, neste modelo é possível fundir várias formas de introdução. Pode-se trazer uma introdução com construção de tese com perguntas, por exemplo, ou com uma introdução por base histórica e citações estatísticas. Próximo. A grande fome de 1315 e 1317 na Europa, ocasionalmente datada com 1315 a 1322, foi a primeira de uma série de crises em larga escala que atingiram a Europa no século XIV, causando milhões de mortes por um grande número de anos, marcando assim o fim de um período anterior de prosperidade durante o século XIII. Nos últimos dias de hoje, 40 mil crianças morreram no mundo, vítimas de doenças comuns combinadas com a desnutrição. Ou seja, houve aqui citações históricas, citações estatísticas, prestar atenção, tá? Então, assim, pode haver sim, eu posso utilizar vários tipos de introdução, tá? Um tipo, 2 tipos, 3 tipos, desde que você saiba. Ok? Não esqueçam disso nunca. E nós vamos chamá-la de introdução mista. Ok? Próximo. Frases nominais. Frases nominais são aquelas que não contêm verbo. Esse tipo de frase pode ser usado no começo do texto, desde que seguida de uma explicação. Exemplo, um sucesso. Essa é a conclusão dos professores após a aplicação das provas. Um sucesso. Aí eu expliquei que sucesso é esse. Essa é a conclusão dos professores após a aplicação das provas. E aí você vai desenvolver que provas são essas, onde foi, quais foram, tá? Como foram e assim sucessivamente, ok? Próximo. Adjetivação. Se você souber o que é adjetivo, você começa com adjetivação, tá? Na sua introdução. Consiste no uso de frases compostas somente por adjetivos, que funcionarão como base para o desenvolvimento do tema. Exemplo, equivocada e pouco racional. Ponto. Eu usei 2 adjetivos, equivocada e pouco racional, tá? Esta é a verdadeira adjetivação para a política educacional do governo, ok? Então, assim, eu dei aqui, né? Eu dei aqui uma qualidade à política educacional do governo, equivocada e pouco racional. Assim como as frases nominais, a adjetivação também precisará ser seguida por uma explicação. Não esqueçam disso nunca. Anotem no caderninho, hein? Liege está de olho. Próximo. Antes de iniciar a escrita da introdução, é importante ter em mente o projeto do texto. Ou seja, você precisa ter claro o ponto de partida e o ponto de chegada. É aquilo que eu falei. Introdução, a armação na conclusão, tá? Eu tenho esse projeto aqui da minha introdução, então eu tenho que fechar ele na minha conclusão, tá? Não esqueçam disso nunca, para que não acabe se perdendo no meio. Próximo. Essa aqui é um exercício, tá? Para vocês, uma sugestão de tema. Neste momento, nós, mulheres e homens, enfrentamos muitas novidades num mundo fascinante, vertiginoso, belo e às vezes cruel, com tecnologias efêmeras e atordoantes. Estamos condenados à brevidade, à transitoriedade, depois de séculos em que os usos e costumes duravam muitos anos e qualquer pequena mudança causava um alvoroço. A convivência de homens e mulheres também mudou. Em muitas empresas, as mulheres trabalham ombro a ombro com colegas homens e, eventualmente, assumem cargos de comando. Como agimos? Como nos portamos? Como nos reinventamos? Nós, homens e mulheres. Esse é um texto, tá, adaptado de Lia Luft, veja, de 19 de dezembro de 2012. Próximo. O que nós vamos fazer em cima desse texto? Considerando o que está escrito acima, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: a conciliação dos sentimentos humanos na vida moderna. Façam para mim aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse tema, ok? Eu aguardo vocês, os meus alunos do 7.4, me enviarem, tá, por e-mail, lá no Google Sala de Aula também. Vou colocar isso aqui para a gente já começar dia 29,
Carcando a lenha. Tá bom? Que o que nós queremos é isso aí, que vocês saibam ler, escrever e, principalmente, interpretar. A partir do momento que você lê, você aprende a escrever e você aprende a interpretar. Quero aqui agradecer imensamente ao Wagner da Paz, aos meus colegas da escola, tá? Todos eles, em especial ao Glauber, que me ajuda bastante, me socorre bastante, às coordenadoras maravilhosas que estão sempre de coração aberto para sanar as nossas dúvidas, né? Desse turbilhão de coisas que está acontecendo. Não é só com vocês em casa, não, gente. Nós, professores, também estamos aqui na luta, tá? E, em especial, minha filha Vitória, que disse que era para eu falar o nome dela hoje, que ela está brava comigo. Mãe, você não falou meu nome? Como assim? Obrigada, Vitória. Ela vai achar o máximo, gente. E toda a minha família, que me apoia bastante. E a vocês, alunos, que falam comigo sempre. É muita saudade, tá? Logo, logo nós estaremos juntos, tá bom? Vem aí a minha colega Liege, né? Com uma big de uma aula, tá bom? Deixa o caderninho já aí em cima para vocês fazerem anotações, que a Liege dá show. Gabriela vem logo após também, dando outro show, porque aqui é 7/4, gente. Obrigada.